Caríssimo, caríssima, cá estou aqui novamente para falar desse grande pensador da antiguidade, para falar um pouquinho sobre Aristóteles. Aristóteles foi um filósofo da maior envergadura, falou sobre praticamente tudo. Então, quando você vai estudar Aristóteles, você vai encontrar, por exemplo, um tratado sobre biologia, você vai encontrar reflexões sobre a física, sobre a estética, lógica. E em especial hoje eu quero falar sobre uma parte do pensamento dele que a gente chama de filosofia prática, que é a discussão sobre a ética. É bem provável que você já tenha se deparado com essa palavra, e mesmo que você já tenha parado para pensar se naquela situação você agiu da forma correta ou você agiu mal, ou alguém agiu bem ou mal contigo. Esse tipo de coisa permeia a nossa vida, vamos combinar, né? O tempo todo a gente tem que se interrogar sobre essas coisas. Quando você está no campo do mito ou da religião, é um pouco mais fácil, porque você simplesmente vai seguir aquilo que um profeta, enfim, uma pessoa que traz a revelação divina diz para você. Agora, quando você entra no campo da filosofia, é necessário teorizar e lançar a mão da razão para avaliar as situações e as circunstâncias e julgar o que é melhor e o que é pior. E bom, Aristóteles vai fazer isso de uma forma mais sistemática ali na sua obra A Ética Nicômaco, e vai levantar a grande bola da ética, a grande pergunta da ética que está aí para a gente poder pensar. Qual é a forma correta de agir? Qual deve ser a conduta do homem? O que ele deve e o que ele não deve fazer? São perguntas difíceis. E era impossível para Aristóteles pensar em todas as situações possíveis que um ser humano pode enfrentar em várias sociedades, momentos históricos, culturas. Então a ética aristotélica não é um manual de instruções, sinto lhe informar. Não existe uma receita de bolo indicando, afinal, qual é o melhor caminho na condução da sua vida. Cabe a você usar a razão para avaliar isso do ponto de vista individual e do ponto de vista coletivo. Agora, Aristóteles apresenta algumas balizas que a gente pode usar para pensar. E é claro, ele escreveu isso num momento histórico específico, que é o contexto das cidades-estado gregas, o contexto da polis. E a gente não vai conseguir fazer aqui uma transposição completa do que ele está pensando, porque ele está numa época específica, mas, de todo modo, é preciso considerar esse cara para falar em ética. Então, a pergunta da ética, você já entendeu, é pensar sobre o agir humano. Agora, se a gente quer avaliar se uma ação é boa ou ruim, primeiro a gente precisa entender o que é o homem e o que é a finalidade última das ações humanas. Ou melhor, qual é o bem que esse homem pode alcançar ou encontrar ou conquistar a partir das suas ações. Qual é o grande bem, o bem maior, o bem último, a finalidade última dessas ações. A finalidade última das ações humanas, segundo Aristóteles, é a eudaimonia, palavra grega que a gente pode traduzir por felicidade. Então a meta é a felicidade. Bom, você deve estar se perguntando o que é felicidade. Felicidade, em Aristóteles, não é simplesmente realizar os seus desejos, uma vida prazerosa. Não é só isso, não é tão simples assim. Porque para a gente definir o que é a felicidade, a gente precisa definir também o que é o homem. Porque a felicidade em Aristóteles ela é muito interessante. A felicidade em Aristóteles é justamente a realização do homem. A plena realização da excelência da potência humana.
né? É você realizar e desabrochar o seu potencial, a sua natureza. Então, a felicidade é esse desabrochar do homem, e a gente precisa entender o que é o homem para Aristóteles. E eu vou apresentar para vocês agora uma definição do homem que é das mais influentes também na história do pensamento, que é a definição do homem como um animal racional. Acredito que você já tenha escutado isso. Parece que o homem é um animal que é dotado de alguma coisa que outros animais não possuem, que é a capacidade da razão, a potência da razão. Veja, né? Eu e você temos essa potência, podemos ou não lançar a mão dela, podemos ou não usá-la. Eu espero que a gente consiga fazer isso, né? Então, um homem, quando come, segundo Aristóteles, não está fazendo nada de humano. Um homem, quando se reproduz, um homem, quando, enfim, se move, quando ele anda, ele não é humano ali. Ele é simplesmente um animal. O homem é homem, ou melhor, ele realiza o ser humano quando ele pensa, quando ele usa a razão. Agora, ainda está um pouco vago, eu quero saber um pouco mais, você quer saber um pouco mais, como é que é esse desabrochar da razão humana, né? Que modos de vida são próprios desse desabrochar da racionalidade humana? Existem 3 grandes modos de vida, e 2 são mais importantes para a gente aqui, que é o modo da vida contemplativa, que é a vida dedicada ao pensamento, à filosofia, que, segundo Aristóteles, é a forma de felicidade superior, né, a realização superior, porque a contemplação ela alcança, inclusive, aquilo que está além do homem, né, ela alcança discussões metafísicas, ela pode pensar, inclusive, sobre Deus. E existe um outro nível de felicidade, um pouco mais fácil de alcançar, né, que é a vida política. Então, olha onde chegamos. Chegamos ao ponto de dizer que a felicidade do homem se realiza no espaço da política. E por quê? Porque ele é racional. E a política também é uma característica humana e racional. Uma das definições de Aristóteles sobre o homem é de que o homem é um animal político. Algumas pessoas traduzem isso como o homem é um animal social. Segundo alguns comentadores, essa não é a melhor tradução, porque animal social seria um animal que vive em um grupo, que vive coletivamente. E existem outros animais que não são homem, que vivem também coletivamente. Quando você chama de animal político, você está dizendo o seguinte, olha, o homem vive numa comunidade na qual ele é o próprio responsável pela criação das regras. Ou seja, o homem o tempo inteiro vai moldar as leis e as normas, né, tendo em vista a meta, que é a felicidade coletiva. Então, repare, né, que a felicidade coletiva ela ganha agora um sentido político. A felicidade, né, a ética, ganha um sentido político. Bom, queridos, afinal de contas, qual é essa relação entre a ética e a política nesse modo de vida? Segundo Aristóteles, a política ela é uma condição importante para a realização da ética, ou melhor, para o desabrochar da vida feliz. Porque bons legisladores são capazes de forjar normas que favorecem esse desabrochar humano. O desabrochar da virtude, que é a excelência. A virtude a gente pode traduzir por excelência humana. Então, um bom legislador, um legislador prudente, segundo o vocabulário do próprio Aristóteles, ele consegue favorecer uma educação voltada para a cidadania. Ele consegue favorecer boas relações entre esses homens na polis. E isso é uma condição importante para a realização dessas virtudes propriamente humanas. Exemplos de virtude. Alguns exemplos de virtude que estão presentes em Aristóteles. Tá? São 3.
eu anotei 3 grandes pontos, que é a temperança, a coragem e a justiça. Como é que eu sei se eu estou sendo virtuoso, né, nessa forma de agir? Se eu consigo encontrar o justo meio dessas coisas. Tá? E se eu consigo agir de maneira justa, temperante e corajosa, quase que como um hábito. Então, ser justo não é só agir de maneira justa pontualmente, mas agir de maneira justa habitualmente. Ou seja, preciso transformar a justiça numa virtude, portanto, num hábito, em alguma coisa que fica quase que automática, porque faz parte do seu caráter, que foi moldado ao longo da sua vida. Tem uma interpretação muito interessante sobre o Aristóteles, em que ele define 4 categorias para o homem, entre, de um lado, aquele homem que é completamente antiético, né, que é o homem vicioso, e, num outro extremo, o homem virtuoso. Eu vou apresentar isso aqui para vocês, tá? Ele avalia, então, 4 níveis. Ele vai dizer que, primeiro, a gente tem o homem vicioso, depois o incontinente, em terceiro lugar, o continente, e em último, em quarto lugar, né, o homem virtuoso. O que é o homem vicioso? O homem vicioso é aquele que tem um ímpeto ruim. Então ele tem um querer que é mal, ele tem uma intenção que é má e, consequentemente, ele age mal. Agora, na medida em que, né, a partir da avaliação racional, você passa a tentar agir de uma outra maneira, por exemplo, de uma forma justa, você pode alcançar um segundo nível, né, nesse processo em direção à virtude, que é a incontinência. A incontinência acontece quando você tem um querer que é mal, mas você tem uma intenção boa. No fim, entretanto, você age mal. Aí, lembra daquele ditado que diz, né, que de boa intenção o inferno está cheio. De fato, faz sentido. Ele é incontinente porque ele é fraco, né? A sua intenção boa, ela não é suficientemente forte para segurar esse ímpeto ruim. Agora, existe, né, na medida da prática, é importante isso, em Aristóteles a ética, ela é uma questão prática. Não adianta só você saber o que é a virtude ou saber o que é a justiça. É preciso que você exercite isso. Então, superado o nível do vício, da incontinência, você chega à continência. Né? Na continência, você tem, de novo, um ímpeto ruim, uma intenção boa. Mas a sua intenção, ela é mais forte agora. E ela é capaz de gerar uma ação boa. Então você já subiu alguns degraus aí na escala da virtude, até que você chega finalmente à excelência da virtude, na qual a sua intenção, o seu querer é bom. O seu querer é bom em primeiro lugar, a intenção é boa e a ação é boa. Então você age de forma virtuosa por hábito. E isso só pode acontecer, mais uma vez, a partir do livre exercício da sua razão e da prática dessas ações. Tá bom? Então não adianta simplesmente ter uma visão teórica sobre o certo, mas é preciso exercitar isso. Queridos, vamos tentar encaminhar um pouco então a nossa conclusão de hoje, para dizer o seguinte, né? Essa discussão sobre a ética é interessante porque, em primeiro lugar, Aristóteles não está falando em ética na política, né? Ele está invertendo essa lógica que está tão comum, né, hoje em dia. A política, o bom exercício da política gera também a ética e a felicidade. E uma coisa alimenta a outra. Então, existe às vezes quase que uma oposição colocada nos dias de hoje entre ética e política que não fazia muito sentido na cabeça de Aristóteles. E é o caso da gente pensar em que medida isso de fato faz sentido hoje. Ou se a gente não deveria colocar esse problema de uma outra forma, com outras palavras.
Em segundo lugar, eu queria falar com vocês que muitos pensadores se inspiram no Aristóteles para pensar a nossa política contemporânea, que é muito diferente da política grega. E eu queria destacar uma filósofa do século XX que eu gosto bastante, que é a filósofa Hannah Arendt. Eu trouxe até um livrozinho dela aqui, ó, sobre a Revolução. Tá tudo marcadinho porque eu gosto bastante desse livro. E ela, enfim, fala sobre um conceito específico, né, da política, que é a revolução, vai mostrar a história desse termo, mas ao longo do seu raciocínio ela vai na antiguidade, em especial com o olhar aristotélico sobre a antiguidade, sobre a política na antiguidade, e ela vai mostrando, né, também como é que esses conceitos vão mudando ao longo do tempo, e, por exemplo, o conceito de felicidade. A felicidade, ela sempre teve uma conotação política, mas a felicidade no sentido mais moderno tem algumas diferenças importantes em relação ao sentido antigo. Talvez em outro momento a gente possa conversar em mais detalhes sobre isso. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido pensar um pouco sobre o que eu estou apresentando. E fiquem bem, se cuidem. Grande abraço. Beijo.